Olá, seja bem-vindo ao podcast Senhores da Barba. Eu sou Andréa Moreira, cofundadora do Senhor Barba Cosméticos, empresa no segmento de barbearias e salões aqui da cidade de São Paulo. Este aqui é o podcast 13º já. Nós entrevistamos os clientes da nossa carteira e esse podcast em especial eu trouxe aqui um rapaz que é proprietário, na verdade, de 2 pontos de vendas, 2 lojas. Vamos lá, vou falar um pouquinho dele. Ele é barbeiro, proprietário da barbearia Cortei, inaugurado em agosto de 2021. São 2 unidades, como eu falei, uma no bairro de Campos Elíseos e outra na Barra Funda, aqui em São Paulo, capital. E a Cortei é parceira do Senhor Barba há 4 anos e são pontos exclusivos de venda de nossa linha. Então eu tenho a honra aqui de chamar, para o bate-papo, o Alan Trigo. Olá, boa tarde, André. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estarmos aqui hoje. E vamos falar bastante de barbearia, de cabelo, de barba, de negócio. Tamo aí. Obrigado. De tudo que De você tudo. conhece, né, Tamo aí. Alan? Tamo Eu que pronto. agradeço. Eu Obrigadão. conheço você já há um bom tempo, bons anos. É antes de eu ter loja, né? Desde a época de Navarro, né? Que Sim. eu trabalhei lá com o Sergião. E desde então você já estava lá atuando com a Senhor Barba, eu já conhecia os produtos e quando eu tive a minha loja, eu prontamente falei, ó, vou trabalhar com a Senhor Barba, porque já eram produtos que eu conhecia, né? Então eu falei, tá, é isso. Já conhecia, já tinha confiança, já sabia que era produto de qualidade. Né, fizemos essa parceria que, graças a Deus, vem dando certo. Até hoje, né. Sim, Eu agradeço mesmo, é uma honra te receber aqui. E eu queria começar lhe perguntando sobre o nome, cortei. sim. Porque eu vi que você tira ali tem uma frase que você fala assim: "E aí, cortou?" É, Tem a ver com isso ou sim, não? na verdade, eu tive uma outra loja, né, antes da Cortei, e aí perto ali quando estava a pandemia, eu desfiz a sociedade que eu tinha, e eu pesquisei nomes, que eu falei, quero ter a minha sozinha agora. Eu pesquisei bastante coisa, só que muitas coisas já eram meio que repetidas. Eu não queria atrelar o nome da loja ao meu nome também, né? Sim. Enfim. E aí fiquei matutando na cabeça, e eu lembro que na época o meu primo teve a ideia de ter um bar chamado Tomei. Ah, E sim. aí eu fiquei com esse tomei, aí quando foi, cortei. Aí só que o nome cortei não fazia muito sentido solto, né? Aí eu criei esse slogan que era, e aí, cortou? Aí cortei barbearia, como se fosse a resposta pro cliente, né? Eu achei É, fantástico. Quando aí, eu entendi, que eu fui sim, sim, estudar sim, sobre, para fazer a entrevista, eu sim. achei fantástico É, porque o essa nome solto referência. assim fica meio sem nexo, né? Mas com o slogan ele faz um pouco mais sentido. Então seria, e aí, cortou? Cortei barbearia. Aí pra mim fez mais sentido. E é meu xodó, assim, desde a criação do nome, a logomarca, se você reparar, o logo da Cortella tem a ver um pouco de cartoon, que é umas paradas que eu gosto de desenho animado antigo. Então, é a minha cara, a loja inteira é a minha cara. E por que Campos Elíseos e Barra Funda? Você mora nesse É, bairro? sim, eu sou nascido e criado, né, no centro de São Paulo. Uhum. Sempre morei ali na região do Campos Elíseos, entre Campos Elíseos e Barra Funda, que ali é bem dividido, Campos Elíseos, Barra Funda, Santa Cecília. Então, eu sou nascido e criado ali, né? Meus pais são do interior, mas vieram para São Paulo e a gente sempre morou na região central. Então, assim, as amizades, todo o conhecimento que eu tinha, assim, de comércios ao redor. Então, assim, não fazia sentido eu ter num outro lugar. E eu sempre tive a ideia de ter lojas, não em pontos diferentes distantes, né? Tenho vontade de ter outras unidades, sim, mas no momento estou firmando com essas duas, mas aí quis fazer próximo. Então a primeira foi a do Campos Elíseos, né? Que ela vai fazer Certo. 4 anos agora em agosto. E a da Barra Funda, coincidente, eu inaugurei uma no dia 19 de agosto de Gosto. 2021. E a outra eu inaugurei no dia 20 de agosto de 2024, que foram. Coincidiu a data, dá para É, fazer a a festa festa é junto, junto, aí então. já economiza, não precisa fazer 2 festas. E Alan, como é que você começou? Como que foi a sua ideia de ser barbeiro? Você já queria? Como é que foi Tá, isso? vamos Qual a lá. sua história, né? Bom, André, eu não tenho referência nenhuma na família, né? Porque geralmente barbeiro passa de pai para filho, ou o vô era barbeiro, enfim, eu não tenho referência nenhuma de ninguém da família, assim, né? É, eu, quando era mais novo, era um menino meio peralta, assim, meio difícil de bagunceiro. Rebelde, você É, fala? assim, não era um menino mal educado, até porque, pô, minha mãe me educou muito bem, meu pai também. Mandar um beijo aí, dona Silvia, seu Edson. Dona Eu sou filho Silvia. de professora
e filho de militar. Então, assim, a minha educação, graças a Deus, foi bem rígida, assim, sabe? E Com disciplina? sim, eu era um menino peralta. Eu era um menino peralta, mas não era, assim, mal educado, de responder. Mas, assim, eu era arteiro, dava trabalho na escola de, tipo, de bagunça, enfim. E aí eu sempre trabalhei desde novinho, né? Porque eu tenho mais dois irmãos e a gente tem a escadinha de idade, né? Diferença de eu e o mais novo tem 1 ano de diferença e pro mais velho 2. Então, a gente cresceu dividindo tudo, né? Tipo, por exemplo, pacote de bolacha. Se a minha mãe tinha condição de comprar uma, ela comprava uma e falava, ó, vocês têm que dividir. E quando a gente começou a trabalhar, ela falava assim, ó, por exemplo, vai, na época jogava bola, eu posso comprar tal chuteira. Se vocês quiserem uma melhor, vocês vão ter que se virar, trabalhar para inteirar o dinheiro do que eu posso dar. Então, assim, desde novinho a gente sempre trabalhou, fazia bico, trabalhava aqui, trabalhei com telemarketing, um monte de coisa. Animador de festa, tudo. Já foi educado justamente Sim, para ir atrás. sim, de correr atrás. Então, já, sei mais, entregar panfleto, época de eleição a gente entregava santinho na rua. Então, assim, nunca tive preguiça. Só que eu nunca fui um cara de ficar parando em trabalho, eu ficava pingando, pingando, pingando. E aí, na época, eu firmei num trabalho, eu trabalhava de auxiliar administrativo numa empresa e tal, tava gostando do emprego. E eu iniciei uma faculdade de marketing na época. Faltava 1 ano para me formar, aí foi através de uma frustração que eu entrei na barbearia. Eu fui e montei um plano de marketing para essa empresa, porque era uma empresa de família pequena e na época estava começando essa parada de Instagram, site. E aí eu fazendo o curso de faculdade, gostando já da parte da faculdade, falei, vou montar esse projeto de marketing e talvez consiga uma área dentro dessa empresa que não existe ainda, né? Já pensando também em algo para mim, pessoal. Sim. E aí, quando eu fui lá, a gerente na época, até mandar um beijo para ela, Cristiane, obrigado. Se não fosse a sua negativa, talvez eu não tivesse virado barbeiro. Ela gostou do plano, mas assim, ela era muito centralizadora e tal. E ela falou assim: não, a parada aqui comigo. Ela, tipo, meio que me broxou, sabe? Me desanimou. E aí eu falei: então não faz sentido para mim estar aqui, porque eu não quero ficar, tipo, trabalhando de auxiliar administrativo pro resto da minha vida e tal. E aí, bem nesse período, eu me desliguei da empresa e eu tinha conseguido uma rescisão, enfim, os direitos que eu tinha. E eu pensei, eu preciso terminar minha faculdade, foi meados de agosto, 2014 isso. E Sim. aí eu paguei as últimas parcelas da faculdade para pelo menos falar, eu tô sem emprego, mas pelo menos a faculdade eu termino esse semestre e eu vou pensar o que eu vou fazer. E na época minha mãe começou a falar, vai ver curso e tal, só que eu não sabia do que, né? Eu tava meio que perdido ali. E aí começou a ter essa parada de Instagram, eu comecei a ver vídeo de corte de cabelo, sabe? Igual tem hoje e tal. E aí eu comecei a me interessar e perguntar, não, onde eu cortava o cabelo, como é que era. Aí eu falei, será? E uma vez eu conversei com a minha mãe, aí ela me indicou, falou, por que você não vai lá no Teruya, que tem ali no centro, né? A gente Então tava até, foi no Teru, a gente então, tava que até você foi conversando, fazer o sim, curso. sim, ali da Rio Branco, que é um Sim. prédio. Aí eu fui lá fazer uma aula experimental, aí eu fiz a primeira aula, que era de manhã. À tarde, aí eu falei, é isso. Aí à tarde eu comprei, tava com uma graninha lá da rescisão e tal, comprei máquina, já voltei com o kit inteiro imatriculado na escola. Só que tinha um porém, eu tava na faculdade, eu larguei tudo para cada barbearia. Então você trancou a faculdade Tranquei para me para dedicar à se dedicar à barbearia. barbearia. Isso. É porque você, quando decide uma coisa, pelo Sim. visto, você decide mesmo, né? Você não. Ariano. Então tá explicado. Então você mira o alvo e vai. Sim, É eu isso. sou muito teimoso e determinado. Quando eu quero alguma coisa, eu vou para cima mesmo, independente da condição, eu vou fazer acontecer, sabe? E foi bem legal, que eu cheguei em casa, minha mãe, óbvio, não gostou muito, porque ela falou, como você vai deixar a faculdade, falta só 1 ano e tal. Mas eu falei, mãe, eu me encontrei, tipo, tanto que tem um episódio muito marcante depois que eu tive a minha primeira barbearia, que não era a Cortei, que foi a 011, que era com o Ricardo, que era meu sócio. Eu lembro bem próximo ali que eu inaugurei, aí eu tava atendendo o cliente e, tipo, minha mãe ficou paralisada, tipo, olhando assim, porque ela não tinha oportunidade de me ver direto quando eu trabalhava lá com o Sérgio e tal. Mas nessa aí, como era minha, ela ficou lá me observando, cortar cabelo assim. Orgulhosa. Não, mas não era nessa questão. Eu calmo ali, concentrado, e ela lembrando do moleque Peralta que eu era lá. Aí ela começou a chorar, eu olhei, por que você tá chorando? Aí ela falou, não, porque você se encontrou, é isso mesmo, dá pra ver o brilho no olho e tal. E foi mais ou menos essa história minha de começo, né? E foi a paixão que Foi, você foi. Eu me encontrou. encontrei na barbearia. Falei, é isso mesmo que eu quero, sabe? Foi a primeira paixão, né? Foi. Porque a segunda, a gente sabe que vai virar talvez a primeira, Se né, Deus Alan? quiser, se Deus quiser. Você é músico, é Sim, isso? também sou músico, tenho um grupo de pagode, sou vocalista. E aí é um sonho paralelo que eu tenho da barbearia. Eu ainda não vivo de música, né? Meu ganha-pão é a barbearia, a Cortei.
Mas a música é algo paralelo ali, e depois a gente pode destrinchar isso aí também. Tá ótimo. E você então começou trabalhando em barbearias ou numa única barbearia, pelo Foi que eu na entendi, ou não, na você verdade passou por foi várias? eu Antes estava de ter seu negócio, eu digo. não, eu passei por uma só, que foi a Mister Ah, Navarro com o Misa Serjão. Navarro. Eu estava no curso, e foi engraçado também, porque eu estava no curso, só que eu, assim, pelo fato de eu ter engolido a barbearia quando eu comecei, eu queria muito, eu fui pesquisar, né, para trabalhar em algum lugar e tal, e eu queria trabalhar em barbearia. Lá no centro, no Campos Elíseos, onde eu morava, não tinha muitas. Tinha mais Certo. salões, tipo unissex e tal. E não era muito o que eu estava procurando. E aí eu comecei a ligar, perguntar se tinha oportunidade. Aí eu lembro que eu tinha um teste agendado numa barbearia na freguesia, não me lembro o nome agora. E aí eu vi lá um anúncio, acho que o algoritmo começou a mandar e apareceu o da Naval. Só que a Naval já tinha o nome, já tinha expressão. Eu falei, mano, nem tenho chance, eu tô no curso ainda e tal. E aí eu, de teimoso, falei, vou marcar um teste aqui. Aí falei que eu já tinha experiência e tal, e não tinha nada. Tipo, eu tava no curso ainda. Aí fui lá, fiz o teste e consegui passar. Lembro que na época foi o Levi que me aprovou. E na hora que eu fui conversar com o Sérgio, eu falei para o Sérgio, ó, em outubro eu tenho tal dia, se eu não me engano, dia 28, eu tenho que faltar porque eu tenho a prova final do curso. O Sérgio achou que era algum curso especializado e tal, porque eu tinha feito 2 cortes legais lá no teste. E aí ele falou, não, eu não acho legal você faltar e tal, não sei o que. Aí ele chamou o Levi, Sim. porque eu falei, eu fui abrir a boca e falei assim, não, pô, é que eu sou iniciante. Aí o Sérgio ficou, tipo, com a cara meio, putz. Aí eu falei, perdi a chance. Tipo, acho que eu me entreguei aqui. Aí o Levi voltou e falou, não, pô, então eu tenho que ficar com ele porque ele é talentoso, sabe? Então, É, porque eu penso assim, tem também o curso que você se desenvolve, acho que qualquer curso a sim, pessoa pode desenvolver o que ela tiver ali como objetivo, mas quando tem um talento, sim. aí a gente consegue desenvolver melhor. Então você é daqueles barbeiros que já nasceu, Sim. né, com esse talento. Eu fui muito prodígio, muito rápido, assim, né? Quando eu fiz o teste lá, foi que nem eu falei, eu até fiquei, tipo, de calça curta ali, porque o Sérgio falou, pô, você é muito iniciante, vai trabalhar na Naval. E aí o próprio Levi falou, não, pô, é porque ele tem talento, porque ele fez 2 cortes aqui, que, pô, estão super ok, já dá para ele trabalhar. Aí, óbvio, né, que no curso você aprende o básico. O Sim. dia a dia da barbearia que te dá vivência, que te dá experiência, vários tipos de corte de cabelo. Enfim, aí depois quando entrei na Naval, eu peguei a experiência de trabalhar numa barbearia que não é só o corte de cabelo, tem parte de atendimento, parte de convivência, e depois você vai desenvolvendo técnica, você vai vendo o amigo do lado, tem um amigo meu que está aqui do lado, Tá que assistindo, me ajudou muito no começo, que é o olha que Binho. honra, né, você Aí, tá ó. fazendo aqui a entrevista e tem um É, amigo aqui acompanhando, né. parceirão. O Binho foi o cara que me ensinou a fazer barba, pô. Sempre falei pra ele. Eu não sabia fazer barba. A primeira vez que fui fazer do meu pai, quase esquartejei ele. Mas assim, era um começo. E o único cobaia que aceitou foi meu pai. Eu falei, senta aí, na cadeira da cozinha de casa. Enfim, mas Pai é pai tem sempre, que, né. tem, que- tem que meter as caras. Mas, assim, eu, a Naval foi uma baita de uma escola pra mim, não só como barbearia em corte de cabelo, mas depois desse lado que eu desenvolvi de empreendedor. Então, assim, é, o Sérgio é um cara que eu admiro muito, sabe? Por causa que o modelo de negócio da Naval era algo que eu sempre quis para mim. Eu lembro que na época, pô, a Naval já tinha aplicativo, coisas que muitas barbearias, a minha tem hoje, mas assim, eu tô falando em 2014 isso aí, tipo assim, é muito tempo atrás, que Era nem, muito analógico era ainda, tudo né. muito tipo liga ou entrega cartão na rua. E anota, né, na Isso, o ficha, Sérgio já no tinha ticket. sistema, tanto para barbearia, para o barbeiro acompanhar a comissão. Então, assim, eram coisas que eu não tinha vivência antes, porque no meu bairro ali tinha muito salão unissex, então não tinha essa experiência de barbearia, com chopp, com música padronizada, estilo lá na Barra é mais retrô. A minha não é tão puxada para esse lado, mas assim, esse lado de padrão assim, a Naval foi a minha escola, sabe? E quanto tempo você ficou na barbearia Navarro? Foi uns 2 anos e meio, 3, acho, por aí. E foi aí que você, depois desse É. tempo Aí eu saí de lá e fui montar a 011, que eu montei em parceria com esse sim. meu amigo Ricardo. Aí lá foram mais uns 3 anos. E a gente trabalhou juntos lá também. Na 011 eu também coloquei Senhor Barba. E aí fiquei lá um tempo, só que assim, né, o Ricardo é meu irmão, meu amigo, assim, a gente tinha uma sociedade, a gente desfez mesmo a sociedade, a gente não brigou, a gente se fala até hoje, ele é santista igual a mim, a gente vai para jogo junto, toma uma cerveja junto. A gente se separou porque, assim, a escola do Ricardo
era do pai dele, antigo, que era o Silvio, que era mais nessa linha de salão unissex, que é totalmente diferente da escola que eu tive, que era naval. Então a gente tinha alguns conflitos de ideia pro negócio. Então chegou um ponto que a gente, tipo, tinha uma, por exemplo, a gente estava dentro do mesmo ambiente, só que a gente trabalhava de formas diferentes. O, tinha clientela, tinha público, mas os dois em si não se falavam, sabe? Tipo, eu atendia de uma forma, ele atendia de outra. Eu já partia Eram para dois negócios num só. isso. Dois, Por duas exemplo, eu barberias fazia no toalha mesmo quente negócio. já usando o produto da Sr. Barber, ele já usava numa outra técnica. Não que a minha tá certa, ou a dele tá Sim. errada, ou vice-versa. É porque a gente pensava um negócio diferente. Aí chegou uma hora que a gente, por exemplo, a gente tinha uma parceria só em pagar as contas, mas as lojas eram distintas. O Alan era uma loja e o Ricardo era Sim. outra. A gente falou, não tá fazendo mais sentido. A gente fui, troquei ideia com ele, a gente vendi minha parte para ele, ele seguiu, a 011 está super bem, cresceu, o Ricardo hoje está com a equipe, está super bem. E aí foi onde eu arrumei para montar a Cortei, né? Isso que é bom, você é um rapaz que aproveitou as oportunidades e também, assim, não fechou portas. Não, E não. amigo de todo mundo, Sim, né? Ou sim, sim. seja, tem A gente essa precisa, né? gratidão. Precisa deixar portas abertas, né? Até a gente estava no bastidor ali brincando, eu falei, ó, se eu não tivesse esse lado de empreender, se fosse barbeiro ainda até hoje, eu tava trabalhando com o Sérgio, porque assim, eu gostava muito de trabalhar lá, me dava super bem com ele, gostava do ambiente, enfim. Ou se não, estaria trabalhando com o Ricardo, sabe? Não, mas foi mais mesmo de questão pessoal minha, de tipo, querer um negócio do meu modelo, do meu jeito, um jeito teimoso que eu tenho de querer as coisas do meu jeito, falei, então vai ser do meu jeito. E essas duas barbearias que você tem, duas lojas, são barbearias mais compactas. Isso, as duas têm 3 cadeiras, né? Três Só, cadeiras. a da Barra Funda eu tô num ponto comercial, num imóvel, né? Que Sim. me dá a possibilidade de expansão, porque o imóvel lá é bem grande. Aí eu diminuí ele um pouco, porque assim, não faria sentido agora no começo montar uma muito grande, com muitas cadeiras. Enfim, até por causa que o investimento também seria muito maior. E não tem tanto público assim, né? É algo que eu estou desenvolvendo, é uma região ali que eu peguei que está começando a crescer. Então, assim, eu já aproveitei esse boom que está começando a ter na Barra Funda um pouco mais para baixo ali, de estar erguendo bastante empreendimento e tal. Para num futuro, porque assim, eu fiz parede de drywall, então qualquer coisa, preciso derruba lá na marretada lá e Dá amplia a para loja. aumentar. Já do Campos Elíseos eu já estou no limite. São 3 cadeiras, é uma Sim. lojinha menorzinha, mas atende legal, tem parte de espera e tudo E mais. são públicos diferentes, a Barra Funda e do Campos Elíseos? A Barra Funda eu consigo pegar um público, digamos, no poder aquisitivo um pouquinho maior, porque Certo. eu pego um pouquinho Pacaembu, Perdizes, Pompeia, Fica ali no meio, um né? pouquinho porque eu tô no final do acesso ali entre a Barra Funda e a Avenida Pacaembu, que dá acesso às marginais e também a parte, tipo, indo pro Palmeiras, ali na Barra Funda, sabe? E a Campos Elíseos, ela é mais central, então pega mais Santa Cecília, Bom Retiro, o pessoal um pouquinho ali da República, entendeu? Então, uma parte mais central mesmo. E hoje, quais são os benefícios da barbearia Cortei? No... Assim, no atendimento? Porque também eu vi, não sei se você ainda está trabalhando com uma cerveja artesanal, que Sim, você sim, fez parceria também. a gente tem parceria com a Mister Miley, que é uma cerveja artesanal. Então a gente é meio que exclusivo, igual a Sr. Barba. Eu não Sim. vendo outro tipo de cerveja, só a deles. São rótulos bem legais. E a gente tem essa mesma parceria de consignação, igual contigo. Que eu vejo de benefício que a gente tem. A gente tem um aplicativo próprio da Cortei, que você pode agendar o seu horário. Então não é aqueles aplicativos que Das você empresas, é que você seu. entra e lá dentro mesmo tem a concorrência. Então, porque assim, eu já cheguei a trabalhar assim, mas eu já perdi cliente que o cara entra lá, eu não tinha horário, o cara, opa, mas já tô aqui mesmo, já vou agendar com uma outra barbearia Então você próxima. desenvolveu um sistema próprio, um app. Na verdade, não fui eu que desenvolvi. Eu troquei por uma empresa que eles criam um aplicativo exclusivo para Ah, você. certo. Aí é o mesmo sistema que eu uso de gestão, né? Para barbearia, tanto Sim. de agenda, comissão, faturamento, toda a parte. Sistema Tudo, financeiro, tudo. tudo. Você E aí, engloba lá. paralelo a isso, a mesma empresa cria esse aplicativo que te dá uma. Não foi algo que eu desenvolvi, que eu tive que pagar. E aí eles colocam o software com a minha logomarca. Isso também é legal. Porque eu vou estar. A Cortei tá dentro, vira um aplicativo do cliente. Então, isso para mim, me ajuda muito, sabe? É muito interessante. Com certeza. Aí a gente trabalha com horário marcado também, enfim. Horário marcado, tem pacotes também, ou A gente tem assinatura. 3 planos, diferente do que muita gente vem trabalhando, que é aqueles ilimitados. Eu estudei bastante, até eu conversei com o Sérgio sobre isso também. Eu desenvolvi 3 pacotes, eu tenho o bronze, o prata e o ouro. Aí o bronze são 2 serviços mês, geralmente aqueles clientes que vão de 15 em 15. O prata, geralmente, é o cara que é um bronze, só que naquele mês ele tem, tipo,
algum evento, alguma festa, então ele vai precisar de um serviço a mais, ele assina um prata, que são 3 serviços mês, Certo? e o ouro são 4 serviços mês. Aí cada plano tem um desconto em relação ao avulso. Aí chega até 25% de desconto, que é o ouro, né? Que é o cliente que vai toda Que é semana. aquele cliente que realmente vai Tem a recorrência sempre. maior. Não, tá E ótimo. a assinatura me ajuda muito em termos de tanto consumo, né? E também venda de produto, porque o cliente fideliza o cara e o cara tá direto na barbearia. Então ele vira membro ali, E sabe? aí acaba garantindo aquele faturamento. Você pode Sim. contar com aquele E faturamento. dentro dos assinantes eu dou 10% de desconto em cima de produto e consumo. Então isso ajuda também Muito o bom. estímulo de venda, sabe? Ótimo. E, Alan, então falando agora sobre essa dinâmica aqui que eu preparei, na sua opinião, desse lado aqui, quais as competências que te ajudaram ou te ajuda hoje no seu negócio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Liderança, resiliência, gestão de risco, comunicação eficaz. Ó, resiliência acho que é muito importante para quem quer empreender, porque tem que acreditar, tem que entender que você vai abrir a porta e você não sabe como é que vai funcionar. Você começa o mês sabendo das despesas, não vai saber o quanto que vai ser o lucro. Dá até para você projetar, mas assim, exato não tem. Isso aí, bastante resiliência. Acho que liderança e gestão de equipe é muito importante, né? Você tá dentro do seu negócio, né? Não deixar na mão dos outros. Você tem os colaboradores Isso, que você também tem que liderar, isso. falar qual é o jeito, né, o Isso. padrão ali Colocar do seu padrão, seu a sua padrão, sua cara. cultura, É. né? Até porque, que nem eu também corto, né? Então, assim, eu iniciei algo lá atrás e até hoje eu mantenho a mesma coisa ou até tento melhorar, né? Óbvio que a gente não é perfeito, tem dia. O nosso trabalho é manual, tem dia que o corte pode não sair do jeito que o cliente quer, mas assim, tem que manter esse padrão em toda a equipe. Então, todo barbeiro novo que eu pego, eu mesmo procuro treinar, Você capacita. mostrar para ele como é que é, aí apresenta o cliente. Eu não tenho aquela vaidade dos caras que eu atendo só ser meu. Eu passo também e falo, ó, atende esse cara aqui, ele gosta do cabelo assim, deixa ele um príncipe. Então, tem todo esse jogo aí que você precisa ter para manter o padrão, né? Porque não adianta nada, você corta de um jeito e o colaborador do lado, pô, totalmente diferente, desconexo, aí você fala, não tem padrão, né? Então, acho que parte de liderança e gestão de equipe, e deixa eu ver o que mais. Gestão de risco, né? Que é mais ou menos na parte de A resiliência, parte saber e que de vai ter risco. finanças também, né, fazer esse Sim, controle, né, sim. dos Que é o custos. mais difícil. Quando Sim. eu migrei de tipo barbeiro para barbeiro e dono, eu não entendia o que era meu e o que era da barbearia. Você Não entendi. fazia um Era bololó tudo meu. misturado. Chegava na hora de pagar a conta, ficava desesperado. Pô, não tenho a grana, mas, pô, cortei um monte de cabelo. Mas aí depois você vai pegando essa parte de gestão e você vai entendendo como é que funciona. E aí depois que você entende, você começa a tirar de letra, sabe? Óbvio que não é fácil, é difícil. Muita gente acha que barbearia é um negócio tranquilo, não é igual uma empresa que tem um RH, tem um monte de funcionário, mas é difícil de gerir. Mas depois que você pega o jeito, e eu acho que a comunicação eficaz também faz muito parte de um sucesso na Claro, para barbearia. divulgar, né, o Sim, seu negócio nas redes sociais, ou mesmo até no bairro, né, ou sim, seja, essa sim, comunicação até com os colaboradores tem que sim. estar na mesma sintonia, Sim, não é que tá. nem uma música, né. É, tem que estar tudo muito claro, né? Até, assim, questão do jeito que você se posiciona, o tipo de público que você quer atender, entendeu? Então, a partir da comunicação que você faz, a sua divulgação, enfim, do jeito que você lida com os colaboradores, isso aí faz o total diferença Total no final. diferença. E os sabotadores, assim, o que poderia realmente sabotar o negócio ou qual foi sua dificuldade, assim, no início dessas competências aqui, né, ou seja, a falta de competência, né, falta de foco, medo de arriscar, dificuldade em Eu delegar. comentei na outra. A minha Sim, principal, no início, assim, o principal foi a gestão financeira. gestão Eu ainda financeira, não, sim. não entendia como é que funcionava essa dinâmica. Falta de foco, eu acho que não. Acho que planejamento também, né? Porque, assim, no começo, naquele oba não, vou pra cima, vou pôr uma cadeira aqui e tal. Só que depois que você cai pra dentro, que você tem que pagar um aluguel, você tem água, tem luz, tem despesa, tem internet, tem toda a parte que você precisa de produto, de insumos que você precisa para a barbearia, você começa a entender que o buraco é mais embaixo, porque a conta é que muita gente faz, é mais ou menos assim. Tem amigo meu que fala, o corte, lá o cabelo de barba na corteia é R$ 90, aí você faz Certo. 10 no dia. O cara fala, mano, o Alan ganha R$ 900 no dia. Cara, não é essa Não conta. é essa Então, conta, no com começo, certeza. você acha que essa conta de padaria é fácil, assim, e não é. Então, acho que se planejar também, talvez se eu tivesse a experiência que eu tenho de cabeça hoje, lá, quando eu comecei,
estaria, acho que, mais umas 2 unidades aí. Mas Mas tá melhorando e a tá gen no caminho, sim, né, sim, porque o que acontece, se você, reconhece ali onde você errou, você consegue, sim, ter esse aprendizado, você vai pra cima com mais força, porque você fala: "Puxa, não vou repetir os mesmos sim, erros", não é assim? sim, tem muito por exemplo, eu sempre fui meio emocionado. E aí agora eu tenho o meu irmão, ele entrou como sócio comigo na outra loja, e o meu irmão é mais pé no chão, então a gente é e o meu irmão vem da parte financeira também, né? Ele trabalhou em financeiro de empresa, então ele virou meio que o meu equilíbrio ali. Eu sou o cara que tipo já quero fazer, já ir para cima, e ele é mais, ó, não, calma aí, vamos por esse lado aqui e tamo Muito firme. bom, aí sim, Achamos agora um tem essa equilíbrio aí. sintonia, esse equilíbrio. Maravilha. Alan, tanto tempo juntos, desde ali, né, na Navarro, que já trabalhava com Sim, a nossa linha, depois a lá no 011, 011, que você também nos chamou, e agora você tem 2 pontos exclusivos de venda, sim. Senhor Barba, né. Aqui, eu gostaria de perguntar, qual o produto da nossa marca que você mais gosta de trabalhar e o porquê? Ó, o campeão é esse aqui, é o É o Balme. Não Balme. tem pra. Assim, o Balme é que nem eu falo, desde a época de naval, que a gente iniciou. Eu Sim, tive o primeiro contato com o produto, a gente já trabalhava com outras marcas lá. Mas esse aqui sempre foi o xodó nosso, sabe? Porque ele faz tudo pra hidratar fio, pele, pele, cabelo também, né. brilho, tudo, sela, enfim. Pra tudo, vai escovar a barba, esse aqui é o campeão. E o xodó, que eu falo dos meus clientes, pelo menos na Cortei, é o É o creme esfoliante. O esfoliante. cheiro de saquê é sacanagem, velho. Eu já tive que dar pra minha namorada, sabe, esse aqui. Então, assim, é Que muito beleza. diferenciado mesmo. Então, assim, se fosse escolher 2, seria essa Ser esses dupla aqui. dessa duplinha aí. É, Ah, maravilha. Agora eu gostaria que você falasse aonde está localizada as 2 lojas lá para aquela tá, câmera, né, loja um, loja 2. tá. A Campos Elíseos fica na Rua Carvalho de Mendonça, no número 30, ali no bairro Campos Elíseos. Próximo, a gente tá entre a Estação Marechal e a Santa Cecília, perto da Barão de Limeira ali, enfim. E a Barra Funda fica na Brigadeiro Galvão, no número 1041. Eu estou quase chegando na Avenida Pacaembu, próximo ao Memorial da América Latina ali. As lojas são próximas, né? Dá quase uns 2 km de distância, assim, não é muita coisa. E é uma vantagem que eu tenho, porque às vezes se não tem horário em uma, eu já mando para outra. Já cheguei É até a isso que eu ia pegar Uber. falar, O é. cliente está na porta, ela fala, ó, vai para outra, pede Uber para ele, o cara vai lá. Isso é um grande Ajuda, diferencial. ajuda. E a rede social, onde as pessoas podem te encontrar? Arroba cortei barbearia. E aí, cortou? Cortei barbearia. Ah, é o slogan dele, né. Obrigado, viu? E, Alan, agora vamos falar um pouquinho de você. Sim. Porque eu já vi que você é um empreendedor, e eu vi também que, você tem um outro talento que agora você vai nos revelar aí, né. Eita, nós. Então, me fala qual o seu hobby hoje? Tá, o meu hobby é 100% a A música. música. Se eu não tô fazendo nada, ou às vezes até quando eu tô fazendo, eu tô pensando em música, cantarolando na mente ou na cabeça. Eu tenho um grupo de pagode, chama Pura Atração, e eu sou vocalista. Então, assim, meu contato com a música é até antes do que a da barbearia, né? É o meu grande sonho de vida, né? Um dia poder viver de música. Eu ainda não vivo, eu vivo das 2 barbearias, graças a Deus. Mas, assim, eu tenho esse sonho, esse desejo e é algo que eu traço paralelo. Então, é bem puxada essa vida dupla, né? Essa rotina maluca que eu tenho. Mas estamos na luta aí. E você acabou de gravar um DVD. Sim, te gravar um DVD no Teatro Gazeta, foi dia 22 de abril. E tá para lançar agora, eu acredito que em setembro, e esse é o nosso maior trabalho, né? É um divisor de águas na nossa carreira, nas nossas vidas. Claro. Porque, assim, realmente é o nosso maior trabalho, né? Fonográfico, de áudio, imagem, tudo. E é um trabalho autoral, né? Então tem muita música autoral, não é um trabalho de regravações. Tem alguma outra, mas assim, é um lado bem B, então não são músicas conhecidas, igual tá meio que na moda, a galera pegar a música conhecida e regravar. E a gente vem com tudo com esse trabalho aí, E espero. tem alguma rede social? Tem, chama Pura Atração. Pura É. atração. Ok. Você pode dar uma palhinha pra gente Eita, aí? nós! Um refrãozinho de uma Ó, eu vou música? cantar. Eu vou cantar uma música que chama Sob Nova Direção, que é a nossa música de trabalho atual. Tá bom, Vou cantar o refrão dela, tá tá? bom. Pensa numa casa no meio do nada e uma rede pra descansar de te amar. No meio do nada, pensa numa casa, me encontra lá pra brincar de sonhar.
É isso. Que lindo, que Sob bom. Nova Direção tá no YouTube lá. Já vou aproveitar aqui Já faz o alcance jabá do aí, do é. podcast para fazer o jabá Que aqui. linda voz, parabéns, Tamo aí na Alan, luta. é isso aí. Já estudei voz, faço aula, né? Tô atualmente fazendo aula de banjo também para ajudar nessa parte de melodia. Não toco banjo, né? No grupo eu só canto, mas tem que estudar. É igual a barbearia, tem que estar antenado, tem que estar vendo o que é novidade, o que não é. Não pode parar. Eu deito lá de noite lá, tô vendo coisa de música, aí baixo já tem um cara fazendo barba, e o outro tá cantando, aí o próximo já tá fazendo um cabelo afro, o outro já tá fazendo trança, é o dia inteiro vendo isso aí. Em sintonia, então, com a barba e com a música, E né? é legal que os clientes da barbearia compram a ideia. A gente gravou o DVD, a primeira fila era só cliente. Ai, que maravilha. Não tem preço, né? Foi muito legal. Parabéns, Alan. Obrigado. E agora falando um pouquinho mais do empreendedorismo, você tem algum empresário que você admira? Pode ser no segmento da barbearia ou pode ser em outros? Pô, é que nem eu falei, uma referência pra mim, não escondo aqui, é meu parceirão, é o Serjão. Sérgio A Naval, que já Naval, esteve aqui. por ter sido a minha escola e o meio que algo que eu quis, não copiar, né, mas algo que Sim, eu tinha em mente, falar, pô, eu quero que minha barbearia seja próximo disso aqui. O Serjão é um cara muito fera mesmo. Do segmento de barbearia, que acho que ele nem é mais tão barbeiro assim, mas eu sei que ele é muito bem sucedido e tal, um cara que eu acompanhei desde o começo, quando eu comecei, ainda sigo até hoje, vejo muita coisa dele. É o seu Elias, ele é um cara bem diferenciado para mim, com certeza. não só em termos de barbearia, mas em termos de De gestão. empresário O mesmo, cara né? faz um monte de. Então acho que muita gente se inspira nele. Duas feras, né? O Sérgio É. Navarro e o seu Elias, E né? meu pai é meu maior ídolo. Ah, esse é o primeiro, né? Esse aí é o seu Edson é o brabo. Ai, que bom. E você tem algum pensamento que te inspira todos os dias? Alguma frase? Essa música que eu acabei de cantar, sobre Nova Direção, ela tem uma mensagem muito legal e é uma frase que eu levo, que depois que eu conheci a música e a gente gravou, eu levo comigo. Ela tem uma parte da frase que ela fala assim, que Deus não se atrasa, a gente é que não sabe esperar. Eu, por ter sido ainda sou um pouco ansioso e tal, porque às vezes a gente é teimoso, não entende os planos de Deus, a vontade dele. Tem Sim. coisas que a gente precisa passar mesmo. E então, essa música, além dessa mensagem, essa frase eu tô levando como mantra ultimamente, sabe? Repete Que ela. Deus não se atrasa, a gente aqui não sabe esperar. Isso aí. Ai, que bom. Alan, foi muito bom te receber Que aqui. isso, prazer é todo meu. Aqui é um bate-papo realmente tem um tempo, né? Prazer todo Mas meu. olha, eu agradeço muitíssimo pela sua presença, por você contribuir aí também, né, com a sua fala aí para todos. E se você for deixar um recado para quem quer iniciar nessa área, ou da música ou da barbearia, como empreendedor, o que você falaria? Eu acho que primeiro quero agradecer, né, ao espaço, a oportunidade, ao convite, dizer que a Senhor Barba é o melhor produto que eu já trabalhei na minha vida, não é porque eu tô aqui na frente dela, não. É muito bom Obrigada. mesmo, então, quem puder trabalhar com eles aí na loja de vocês. Uma mensagem que eu talvez passaria é, primeiro, acho que o ideal, lógico, cada um com sua condição, com o seu tempo, enfim. Se você puder se preparar antes de tudo que você vai fazer, vai ser melhor, sabe? Mas também se você não puder se preparar, vai para cima, não tenha medo de encarar as coisas. Não tem nada que deu certo que não teve um começo, que não teve um deslize, teve uma queda. Então, é muito difícil, né? Você iniciar algo que ele já vai dar certo de primeira. Demora, mas quando vem a recompensa é muito boa. É que nem o Thomas Edison, né? Se é que eu não estou enganada, o inventor da lâmpada, né? Você sabe quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada? Eu não lembro a coisa, mas sei que foi muitas Mais de vezes. 1000, né? Então. Se ele tivesse desistido, a gente não estaria nem aqui, Estava né? no apagão aí, pô. É isso aí, Alan. Muito obrigada pela Que isso, participação. obrigado eu. Sucesso aí na música, né? E também na barbearia. Deus Fechou. abençoe seus projetos. E é isso, pessoal. Esse aqui foi o 13º episódio, Senhores da Barba, um programa que entrevista os clientes da nossa carteira. E você, empresário, que quiser também revender nosso produto, é só acessar senhorbarbacosméticos.com.br ou mesmo o nosso Instagram, @senhorbarba_cosméticos. É isso aí, espero você no próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau, até a tchau. próxima! Tchau, obrigado.